Quantos estão com expectativa de receber algo novo de Deus nessa noite? Aleluia, nós estamos felizes, empolgados, porque Deus está nos trazendo para lugares especiais de avivamento. Estamos vindo de um tempo, assim, de um final de semana, onde tivemos muitos moveres de Deus, muitos milagres, muitas curas aqui em Rio Preto. E eu sei que Deus está conosco aqui. Eu já subi aqui, já senti a unção de Deus, a presença de Deus. E eu sei que o Senhor tem algo especial para nós. Eu e a Jaque, nós ministramos juntos normalmente. Ela vai estar aqui só hoje, não vai estar aqui amanhã à noite, porque ela está voltando para a América amanhã, e eu vou estar aqui. Mas é uma bênção para nós estarmos aqui. Nós temos estado no ministério há algumas décadas. Moramos por muito tempo em Londres, na Inglaterra, e Deus começou um avivamento na nossa vida lá. E Deus nos mandou estabelecer oração contínua por Londres e pela Europa, e marcou as nossas vidas lá. Temos 2 filhos, Rebeca e Rafael, amém, que são bênção também nas mãos do Senhor. E estamos servindo ao Senhor agora na América, lá em Kansas City, bem no meio da América, em um lugar que Deus nos levou de uma forma muito sobrenatural. Depois de quase 20 anos em Londres, na Europa, há 4 anos estamos lá, em um lugar que Deus profetizou 30 anos atrás que Ele ia fazer algo naquela cidade. E 18 anos atrás, agora em setembro, exatamente nessa semana, completa 18 anos que lá começou uma reunião de adoração e uma reunião de oração com umas 30 pessoas. E essa reunião de oração e adoração, há 18 anos, que começou há 18 anos atrás, não parou até o dia de hoje. 18 anos sem que um minuto sequer deixe de haver, de subir louvores ao Senhor lá nos céus daquela cidade. E Deus está fazendo isso em todos os lugares da terra. E o Senhor nos levou lá para conectar com esse mover de avivamento, esse mover de despertamento, de adoração e de oração, também aqui no Brasil. E nós temos a bênção e o privilégio, a honra de estarmos aqui, sermos recebidos por vocês, amém? Algumas coisas que Deus colocou no nosso coração nessa noite. A Jaque vai começar a ministrar, e depois nós vamos fazer uma parceria hoje. Ela vai pregar um tanto, e se ela deixar um tempinho para mim, eu vou falar um pouco também. Se não, vai ser na unção do Senhor, como o Senhor quiser, amém? Só quero deixar para vocês, nesse começo, para depois não tomar mais nosso espaço, que a gente tem um material muito especial. Deus colocou no nosso coração escrever algumas coisas. Deus nos deu essa graça de escrever e de ter material em DVD também, cursos. Mas nós temos um material aqui para vocês, que é um livro que nós lançamos há um mês, que chama Intimidade com Jesus, e fala da jornada que Deus nos deu, de uma experiência que nós tivemos há 15 anos atrás, e mostra na Bíblia como Deus quer que nós cresçamos em intimidade com Jesus, cresçamos na identidade de noiva. Eu também tenho 2 conjuntos de livros. Um tem 7 livrinhos que chama Como Crescer no Lugar Secreto, e esse aqui são 10 livrinhos. Eu sei que vocês vão amar esse material, todos os líderes de célula, e todos vocês vão amar esse material. Chama Coleção Avivamento. É único em português, não tem nada. Deus nos deu essa visão e nós escrevemos. Cada livrinho desses conta a história de 3 homens ou mulheres que mudaram a sua geração. Assim, você vai encontrar a biografia deles em livros grandes, em livros grossos, mas num material que você pode levar para o serviço, para casa, ler, um por semana, um por mês, é único. Então você tem a história de grandes avivalistas do passado, de homens e mulheres que mudaram até a nossa geração. É lindo a história deles, e você vai ser muito abençoado. São 10 livros em um livrinho só, e se você puder, se você for abençoado de adquirir o kit, a gente tem um livro de meditação também. Você ganha um desconto, pode dividir, e ganha essa camiseta linda que se chama Passion for Jesus. Nós fazemos uma conferência chamada Passion for Jesus. Aliás, eu vou dar ela para um jovem de menos de 15 anos. Não, você foi muito esperto. Vai para você, vai. Amém. Passion for Jesus é um lema que Deus colocou no nosso coração, de despertar paixão por Jesus no Brasil. É uma conferência que lá no IHOP, Casa Internacional de Oração em Kansas City, nós fazemos. Nós temos 2 conferências por ano muito grandes. Uma que é o One Thing, que acontece no final do ano com 20 mil jovens.
e outra que chama Passion for Jesus. E nós temos feito essa conferência no Brasil, em vários lugares, e Deus tem despertado a sua igreja para amar mais Jesus. Então tá bom, pastora Jaque, continua. E aí depois eu falo. Boa noite, igreja. Que o Senhor e a doçura esteja conosco, amém? Pode abaixar só um pouquinho aqui. Eu só vou falar com vocês 5 minutos. Ele está brincando, quem vai pregar é ele. Mas eu queria deixar alguma coisa do coração do Senhor para vocês. Quando eu vinha no carro hoje, eu vim meio que dormindo e ao mesmo tempo orando em línguas o tempo inteiro. E eu falei: Senhor, o que o Senhor pensa sobre essa igreja hoje à noite? Comunica ao meu coração o que o desejo do Senhor é para ela. E o Senhor colocou alguma coisa no meu coração e eu quero falar só uma introdução com vocês. Irmãos, certamente o Senhor tem planejado algo intenso nesse lugar. A tua vida não é coincidência aqui. Fala para o seu vizinho: você não está aqui de paraquedas não, o Senhor te plantou aqui. Porque o Senhor tem um propósito, Ele está fazendo uma coisa. O Senhor está fazendo, fala para o outro vizinho, mas Ele ainda não acabou. Então a gente tem que ficar firme, tem que ficar esperto para ver o que Deus tem para fazer. E eu queria deixar um recado do coração do Senhor para vocês. Irmãos, o mundo inteiro hoje está em mudanças. As coisas não estão estáveis, as coisas não estão paradas, as coisas não estão ok no mundo inteiro, yes? O mundo inteiro está em roda, em confusão. As coisas estão totalmente fora do lugar. E sabe uma boa notícia? O Espírito Santo está aproveitando essa transição global para fazer uma transição no reino de Deus na terra. Yes! Oh yes! O Espírito Santo não está parado. Ele está olhando lá de cima e falando assim: uau, vou aproveitar essa transição e também vou fazer algo. E tem uma coisa que o Espírito Santo está fazendo hoje. Oh irmãos, o dia mais maravilhoso, o dia mais terrível, o dia mais intenso que já aconteceu na história da humanidade está para acontecer. Jesus quer voltar para o planeta Terra, yes? Jesus deseja voltar, mas Ele não vai voltar no vácuo. Ele não vai voltar no vácuo. Ele é Jesus Cristo. Ele vai voltar de forma maravilhosa e grande. E uma das coisas que o Espírito Santo está fazendo é preparando o coração da noiva de Jesus Cristo para recebê-lo. Oh yes! E sabe com que o Senhor está preparando o coração da noiva? Isso é. O Senhor está preparando o coração da noiva de Jesus Cristo com uma coisa chamada paixão. Diga comigo: paixão. No meio de uma cultura tão tomada por fazer de tudo para conquistar o teu coração, porque o mundo hoje faz de tudo. Ele quer conquistar o teu coração, as suas emoções, os seus olhos. Ele quer conquistar a sua paixão. O mundo todo gira em torno disso. O Espírito de Deus está falando: ok, eu vou revelar na terra algo tão mais excelente, algo tão cheio de paixão, tão cheio de intensidade, que vai fascinar o coração da minha igreja, até que ela comece a dizer: volta Jesus Cristo, volta, porque eu estou apaixonada. Yes! E o Espírito Santo está liberando a beleza do Filho de Deus. O Senhor está conquistando o coração da igreja dele com intimidade. Diz para o seu vizinho: é hora de ter intimidade com Jesus. Irmãos, é só uma introdução, mas eu quero deixar isso com vocês. Nós temos ideias e dimensões do poder de Deus. A gente sempre teve. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele faz coisas belas e maravilhosas. Mas o Espírito Santo também está hoje invadindo o nosso coração com a dimensão das emoções do coração de Deus. O teu Deus é cheio de paixão e desejo por você. E Ele vai começar a fascinar o nosso olhar, o nosso coração, as nossas emoções,
corações, porque nós precisamos, nesse próximo estágio, ser uma igreja que atua em graça, em poder e na autoridade de noiva apaixonada andando com Jesus Cristo. O Senhor está preparando o nosso coração para isso. No meio de tudo isso que está acontecendo na terra, Jesus Cristo está olhando lá de cima e falando: eu vou revelar que o meu coração arde de amor pelo meu povo. Eu não sou só o Salvador, eu não sou somente o Redentor, eu também quero relacionamento, intimidade, amizade com o meu povo. O Senhor está fazendo isso hoje. E você sabe, Isaías, eu não vou pregar, eu já estou acabando. Mas Isaías, a Bíblia chama ele de o profeta da beleza. Foi o profeta que mais profetizou sobre a beleza de Jesus Cristo. Olha lá, em Isaías capítulo 4, versículo 2, tem um versículo que eu quero deixar no teu coração, porque eu tenho uma missão. Próxima vez que eu vier, pastor, eu vou contar meu testemunho. Preciso contar para vocês por que eu sou apaixonada, por que eu falo o que eu falo. Eu tenho um mandato do Senhor para despertar paixão no corpo de Cristo. Despertar desejos intensos por conhecer as emoções do coração de Deus. Isaías 4, versículo 2 diz: haverá uma geração, haverá um povo na história, na qual receberá a revelação da beleza do renovo do Senhor, o ramo, a beleza. Todos verão um Jesus Cristo belo, alto e elevado e o adorarão. Diga para mim, e o adorarão. Irmãos, não tem nada mais intenso do que quando nós conectamos o nosso coração com o coração de Deus e descobrimos que Ele é fogo consumidor. Ele é cheio de paixão e desejo. Deus não está no ofício de fazer a gente se sentir mal porque a gente errou aqui e ali. O sangue dele nos lava e nos limpa do pecado. Hoje o que ele quer são pessoas que olhem para ele e digam: Jesus, eu amo você com o meu tudo. O Espírito Santo está restaurando o primeiro mandamento ao primeiro lugar. Ama o Senhor teu Deus com tudo. É esse o lugar que o Espírito Santo está elevando Jesus Cristo. Eu tenho paixão pela glória, pelo esplendor de Jesus Cristo. Eu não quero mais levar meu Jesus Cristo no secreto. Eu quero vivê-lo, experimentá-lo. Sabe por quê? Porque se nós não formos totalmente apaixonados, capturados pela beleza de Jesus Cristo, sem beleza você não vive, você vai ser capturado por qualquer outra paixão. Porque nós somos seres apaixonáveis. Meu desafio para o teu coração é que você comece a conversar com Deus sobre isso. Efésios 1, 16, 17, tem um versículo chave para isso. Diz assim: abre, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para perceber aquilo que vai além. Qual é a nova faceta de revelação? O que é que o Espírito Santo está trazendo hoje na terra sobre Jesus Cristo? Você sabe? Não, é novo. Ele é um oceano de beleza. Todos os dias o Espírito Santo está ressaltando algo sobre o nosso Jesus. E nós precisamos embarcar nessa viagem do conhecimento íntimo do nosso Jesus Cristo. Amém? Você acha que isso dá para fazer? Ok, então eu vou desafiar você e eu vou te ensinar uma música. Vamos ficar em pé comigo. Olha só, isso é para iluminar os olhos do nosso coração. Como eu estou vendo que essa igreja é uma igreja jovem, Tem alguém aqui com mais de 130? Gente, eu tenho 26 anos, muito prazer. E eu estou muito feliz que eu estou nessa igreja jovem. Mas eu vou ensinar um refrão para vocês. Só me dá mi menor. Yeah, me acompanha. Olha só. Essa canção é profética. E eu senti no meu espírito explodindo ali no banco. Me perdoa, pastor. Vou cantar. Mas eu vou deixar com vocês. Você escuta a primeira vez. Você me escuta e me acompanha. Oh, yeah.
Há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande acontecendo, santo, santo. Há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande acontecendo, santo, santo você. Há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande acontecendo, santo, santo. Há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande acontecendo. Ok, a segunda parte. Irmãos, você nunca viveu na geração que você está vivendo. A nossa geração é única e tem algo muito grande acontecendo. Nós somos uma geração especial. Por isso eu e você precisamos ser, diga comigo, cheios do conhecimento de Deus. Diga comigo, cheios. Então você vai cantar assim comigo, ó. Diga comigo, enche-me do entendimento de Deus. Enche-me do conhecimento de Deus. Enche-me do entendimento do Santo. Paulo orou isso sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja bela, produtiva, linda, igual essa. Por isso eu sinto que nós também temos que orar Efésios 1, 16, 17 aqui nessa casa. Amém? Então vamos lá. Vamos cantar a primeira parte? 1, 2, 3 e há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande acontecendo, santo, santo. Há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande acontecendo, santo, santo. Há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande acontecendo. Olha agora. Enche-me do entendimento de Deus, do entendimento teu, do entendimento do Santo. Você. Enche-me do entendimento de Deus, do entendimento teu, do entendimento do Santo. Você. Enche-me do entendimento de Deus, do entendimento teu, do entendimento do Santo, Santo. Enche-me do entendimento de Deus, do entendimento teu, do entendimento do Santo. Ok, isso é uma oração. Paulo orou isso porque ele sabia que aquela igreja bela, aquela igreja intensa, precisaria de novos níveis de entendimento da revelação de Jesus Cristo. Você pode orar esse versículo todos os dias e você pode cantar isso sobre o teu coração, que o Espírito Santo nos encha da revelação do que está acontecendo na terra hoje. Nós não estamos em modo neutro, nós estamos avançando, amém? E o Espírito Santo quer nos equipar. Então eu quero cantar mais uma vez isso com você. Isso é um versículo bíblico e nós vamos declarar isso quando você canta, enche-me do entendimento. Coloca a sua mão aqui, que é o lugar onde os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração podem ser iluminados para o pleno conhecimento de Jesus Cristo, amém? Vamos lá? Você pode me dar dó sustenido menor, eu acho? Vamos abaixar o tom um pouquinho, ó. Há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande acontecendo, santo, santo. Há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande acontecendo, santo, santo. Há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande acontecendo. Enche-me, enche-me do entendimento de Deus, do entendimento teu, do entendimento do Santo, Santo. Enche-me do entendimento
Enche-me do entendimento de Deus, do entendimento teu, do entendimento do Santo, Santo. Enche-me do entendimento de Deus, do entendimento teu, do entendimento do Santo. Há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande, diga o nome dele, Santo, Santo. Há algo grande acontecendo, bem maior que eu. Há algo grande acontecendo. Enche-me, enche-me do entendimento de Deus, do entendimento teu, do entendimento do Santo, Santo. Enche-me do entendimento de Deus, do entendimento teu, do entendimento do Santo. Vocês, enche-me do entendimento. Espírito Santo, enche-nos com revelação, revelação, revelação do teu coração. Enche-me, oh Senhor, eu oro por essa casa e por essa igreja. Eu oro por um espírito de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Enche-me, enche-me. Senhor, eu oro pela casa de oração sendo estabelecida nessa cidade. Obrigado, Senhor, pela abertura e pelo desejo. Libera revelação, libera conhecimento nessa casa. Senhor, eu oro, vamos interceder pela nossa cidade agora. Comece a interceder que o Senhor levante intercessores, músicos e cantores que não parem nem de dia nem de noite. Vamos orar. Senhor, libera a revelação do teu coração para nós. Senhor, o Senhor já tem plantado uma semente nessa casa. Eu acabei de ouvir isso e o meu coração explode. Senhor, termina o trabalho que o Senhor começou. Libera nesse lugar um lugar de adoração perpétua, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é digno. Pai, nós declaramos graça, tudo que for necessário, abertura, Senhor, de portas, de finanças, para que o teu reino avance, Senhor, sendo um lugar de oração para essa cidade, para essa região geográfica. Senhor, nós declaramos que o Senhor é digno de adoração perpétua nesse lugar. Nós declaramos que o Senhor é digno, e você canta comigo: enche-me, enche-me do entendimento de Deus, entendimento teu, entendimento do Santo, Santo. Enche-me do entendimento de Deus, do entendimento teu, do entendimento do Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Uou. Você pode sentar. Irmãos, Deus escolheu a sua geração para manifestar uma das coisas mais belas que vai acontecer em toda a história. Isso faz de mim e de você parceiros de Jesus Cristo nessa jornada. Amém? Um grande beijo no coração de vocês e que o Senhor os abençoe. Aleluias. O Senhor está mesmo neste processo de inspirar o nosso coração para nos encher mais do conhecimento de Deus. Amém? Você tem algo que o Espírito Santo está fazendo na terra hoje, igreja, é inspirar pessoas, é inspirar situações, é inspirar movimentos, trazer avivamento, para que nós sejamos cheios do conhecimento de Deus. Sabe por que isso é essencial? Nós estamos vivendo dias muito, muito especiais. Nós estamos vivendo dias onde a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Nós olhamos para as notícias, nós olhamos para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, aqui no Brasil, nas nações, em todos os lugares, e nós percebemos que há um cumprimento claro daquilo que Deus falou que aconteceria quando os últimos dias estivessem se aproximando. Deus falou que a nossa geração está vendo coisas que outras gerações não viram.
as coisas estão acontecendo assim em todos os níveis em relação ao cumprimento da palavra de Deus. E Deus falou que nessa geração, onde as coisas se acelerariam para que o cumprimento das coisas finais acontecessem, Ele iria liberar novos níveis de conhecimento dEle, de conhecimento de Jesus para o seu povo. Quando a última palavra que Deus deu a Daniel, quando Daniel estava orando, lá em Daniel 9, 10, 11, quando Daniel estava buscando a Deus, e Daniel teve uma visão intensa das coisas que até nem aconteceram ainda. Daniel viu o final, Daniel viu os últimos anos. Imagina que Daniel viu os últimos 7 anos da história de Deus, ele viu o final, e era tão intenso, que Daniel falou: Deus, eu não entendo, não estou entendendo, não estou conseguindo. E olha que Daniel já tinha 80 e poucos anos, já tinha décadas de caminhada com Deus, já era, né, o profeta Daniel. E ele fala: Deus, eu não estou entendendo. E aí o anjo fala com Daniel, lá em Daniel 11, fala assim: Daniel, não se preocupe, sela o livro, isso não é para você, não é para o teu tempo, é lá para o futuro, é lá para frente. Mas vai chegar um tempo, Daniel, em que haverá um povo, haverá uma geração que conhecerá a Deus, entenderá os projetos de Deus, terá poder, fará proezas e ensinará a muitos. Nós somos essa geração, igreja. Deus está levantando uma igreja com entendimento, com revelação, com fome, com desejo, e Deus está fazendo coisas extraordinárias no nosso dia. E uma das coisas que Deus está fazendo é abrir o entendimento do nosso coração, para que nós conheçamos mais quem Ele é, experimentemos mais dEle, sejamos profundos em Deus. Como a Jaque disse, mergulhemos no espírito do conhecimento de Jesus Cristo, no oceano que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e Ele possa nos usar de uma forma extraordinária, como nenhuma geração foi usada antes. Amém? Glória a Deus. Antes de continuar, eu quero entrar em alguns textos aqui com vocês, por alguns minutos. O Senhor colocou algumas coisas no meu coração que eu quero deixar como depósito hoje e amanhã para vocês. E eu sei que o Senhor tem uma agenda, um propósito. Eu sei que nós estamos aqui porque os seus pastores são dirigidos pelo Espírito. E nós, quando começamos quando o Senhor falou que nós íamos ministrar no Brasil, nós éramos pastores lá em Londres por quase 20 anos. Estávamos experimentando um avivamento lá, e o Senhor falou que ia nos transicionar e que ia nos levar para ministrar e trazer a mensagem de oração, de avivamento para o Brasil. Deus falou: eu vou levar vocês, e prestem atenção nos lugares que eu vou levar vocês, porque serão lugares proféticos, serão lugares chaves, e serão lugares onde eu estou planejando estabelecer um avivamento e a minha casa de oração. E a gente fica sempre atento nos lugares que Deus está nos levando. E eu e a Jaque sentimos que estar aqui é muito profético, é muito de Deus, amém? E eu sei que Deus tem algo. Mas quando eu estava vindo e orando nesses dias e orando hoje, o Senhor colocou um verso no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Porque o Senhor me disse que esses 2 dias serão dias também de milagres. O Senhor vai curar muitas vidas aqui nesses 2 dias. Se você está aqui, se você veio, você tem uma enfermidade, você foi diagnosticado com algo, você tem uma dor, um problema, irmãos, o poder de Deus está aqui neste lugar, e Deus vai curar você. Mas vai ser de forma um pouquinho diferente do que talvez normalmente acontece, porque nós estamos acostumados com nós sermos curados em reunião, quando o pastor chama na frente, ora por nós e libera a cura, e as coisas acontecem assim. Deus me usa assim, usa os pastores assim, usa pessoas assim, e é uma das formas de Deus fazer. Mas Deus também está fazendo e liberando o seu sobrenatural de algumas outras formas. Há alguns anos atrás eu estava em uma conferência e tinha mais ou menos o dobro de pessoas que tem aqui.
e eu ia começar, antes de começar a ministrar, o Senhor me deu um verso, o Senhor falou um verso no meu coração, e eu abri o verso, e eu li, e eu falei: Senhor, que verso glorioso, e o Senhor falou para mim: fala para o meu povo que eu vou fazer isso hoje aqui. E para mim era aquilo era novo, eu nunca tinha feito isso e visto ninguém fazer, e eu fiquei meio assim, tipo: Deus, como assim você vai fazer assim? E aí Deus falou no meu coração: eu estou entrando em um tempo que eu quero que o meu povo entenda um pouco mais o poder da minha palavra. Quero que o meu povo entenda que ele tem nas suas mãos, não só um livro que os ensina, não só um livro que o conduz à vida eterna, não só um livro que os instrui, mas que eles têm nas suas mãos, 24 horas por dia, o meu poder. Eu falei: amém, Senhor, eu vou fazer isso então. E naquele dia eu fiz. E eu não faço isso sempre, não é todas as reuniões, não é todas as ministrações, mas depois daquele dia o Senhor começou a me falar algumas vezes, ao longo do dia, antes de começar a ministração, um pouco antes, que é para liberar isso. E todas as vezes que o Senhor me faz isso, Ele libera sobrenatural. Então, o verso é Salmo 107, verso 20. Salmo 107, verso 20 está escrito assim: e enviou a sua palavra e os sarou. Diga comigo: enviou a sua palavra e os sarou. Irmãos, Israel, aqui está relatando um tempo que Israel estava no deserto, e eles estavam acometidos de uma praga, e muita gente estava morrendo, e eles oraram a Deus, para que Deus fizesse um sobrenatural. E aí o verso, muitas vezes em outras situações, dizia em outras situações, Deus tinha enviado um anjo, ou Deus enviou o seu poder, mas nessa situação, diz assim que Deus enviou a sua palavra e os sarou. E o que Deus me falou naquela reunião, Deus disse assim: fala para o meu povo, que à medida que eles prestarem atenção na minha palavra, à medida que eles ouvirem versículos bíblicos, à medida que eles acompanharem a mensagem, eu vou estar curando eles, eu vou estar liberando milagres, porque Deus se identifica com a sua palavra. Deus, Jesus e a sua palavra são um. Você sabia que um dos nomes de Jesus é a palavra de Deus? João 1 diz: no princípio ele era a palavra, e a palavra era Deus. E em Apocalipse diz que um dos nomes dele, quando ele voltar, será a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia que nós temos. São textos, são versículos bíblicos, são nós conectando. E Deus quer que nós entendamos, irmãos, que nós temos o maior poder do universo dentro de nós, e que quando nós conectamos com a sua palavra, nós estamos liberando esse poder na nossa vida. Então nesta noite, eu quero liberar sobre você este versículo bíblico, e declarar que Deus está nos enviando a sua palavra, e está nos sarando, amém? E eu quero liberar isso. Eu não vou orar por enfermos no final, porque o Senhor, durante a pregação, vai curar você. Bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Há alguém aqui, se você não quiser falar, tudo bem, mas há alguém aqui que está agora mesmo com dor? Você veio no culto pela fé, mas você está com dor. Ali. Quem mais está com dor agora? Levanta a mão. Amém. Ok, várias pessoas. Presta atenção. Durante a pregação da palavra, o Senhor vai curar vocês, e a sua dor vai sumir, em nome de Jesus, porque o Senhor está dizendo para nós, que nós precisamos começar a trazer a palavra dEle para um novo nível na nossa vida, de fé, e que a nossa conexão com a sua palavra, a nossa atenção com a sua palavra, porque Deus quer resgatar em nós mais paixão pela sua palavra, porque quando nós nos apaixonamos pela palavra, nós vamos conhecer o Deus da palavra, e vamos nos apaixonar por Deus, crescer em amor por Deus, e vamos ser instrumentos de Deus na terra, amém? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu, está nos dando a sua mensagem nesta noite. Senhor, nós cantamos que nós queremos ser cheios do conhecimento de Deus,
E nós queremos nesta noite ser cheios do Teu conhecimento, da Tua revelação. Pai, agora eu estarei liberando para os Teus filhos alguns versículos bíblicos. Pai, eu oro que o Senhor manifeste a Sua glória. E à medida que nós liberarmos a Tua palavra, o Senhor inspire, e o Senhor cure, e o Senhor liberta, o Senhor remova toda a dor, toda a enfermidade. Senhor, tudo que está afligindo o Teu povo, cura pelo poder da liberação da Tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, Isaías capítulo 6, nós temos a revelação do poder de Deus encontrando Isaías, e Isaías tem uma visão, e ele vê Deus no templo, e ele diz: a glória do Senhor enchia o templo. E Isaías, ele tem uma interação com a glória de Deus, lá no capítulo 6 de Isaías. E enquanto ele está interagindo com a glória de Deus, enquanto ele está tendo uma visão de Deus no seu templo, ele começa a perceber quem ele é, e ele se conecta com Deus, e Deus toca os lábios de Isaías, e Isaías é transformado, e ele passa a ser a partir dali o profeta Isaías, porque quando ele ouve a voz: a quem enviarei, quem irá por mim? Ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ele só falou isso depois que ele foi tocado pela brasa que saiu do altar do Senhor. Isaías 6 começa a nos falar que é a presença de Deus que nos transforma. Irmãos, e Deus quer trazer para nós mais e mais a sua presença e a sua glória. Deus quer nos transformar e nos impactar com a sua presença. Tem algo que Deus está fazendo na terra hoje. Deus está inspirando avivamento. Deus está inspirando, Deus está salvando vidas como salvou a sua, como salvou a minha. Deus está despertando pessoas para buscá-lo mais, porque Deus tem uma agenda. Ele quer manifestar a sua glória na terra. E sabe, irmãos, Deus está manifestando a sua glória na terra de diversas formas, mas especialmente através da sua igreja, através do seu povo, da minha vida e da sua vida. Deus falou que um dia Ele inspiraria pessoas na terra, que Ele levantaria um povo em cada língua, em cada nação, em cada cidade da terra, e que este povo entenderia o valor dele de tal forma que esse povo o adoraria continuamente. Deus disse assim: vai haver um tempo em que esse povo vai estar tão cheio de desejo por mim, que esse povo vai me buscar continuamente. Deixa eu dar referência para vocês, é Malaquias 1:11. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Em Malaquias capítulo 11, Deus fala assim, é uma profecia poderosa. Ele diz assim: desde o nascer do sol. E é Deus falando aqui em Malaquias 1:11. Desde o nascer do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar incenso será queimado e ofertas puras, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Diga comigo: o nome de Deus será grande entre as nações. Deus falou isso, irmãos, em um momento que o povo de Israel, que era a igreja daquela época, estava tratando Deus com muita frieza e com muita distância. Se você ler o capítulo 1 de Malaquias, quando Deus levantou o profeta Malaquias, estamos quase no final do Velho Testamento,
depois de um tempo de avivamento, depois de Deus ter trazido o povo do cativeiro babilônio, assírio, levantar o rei Ciro para mandá-los de volta, levantado profetas, levantado apóstolos para reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Passou um pouquinho de tempo e o povo se acomodou, e aí eles cuidavam só da vida deles, das coisas deles. Eles davam um tempinho para Deus, sim, no sábado. Eles iam lá no templo, faziam um sacrifício, às vezes levavam até um sacrifício qualquer para Deus, e estavam mais preocupados em construir a sua vida do que o reino de Deus, num momento tão importante que era a geração que estava preparando o mundo para a primeira vinda de Jesus. Aquela geração era muito importante, mas eles estavam desatentos. Então Deus vem e levanta o profeta Malaquias, e Deus fala assim para eles: olha, eu não aguento mais o sacrifício de vocês, o coração de vocês não está comigo, vocês estão longe de mim, vocês me trazem o manco, me trazem a qualquer oferta, e vocês falam para Deus qualquer coisa, a gente vai lá, cumpre a nossa obrigação religiosa e vive a nossa vida nos outros dias da semana. E aí Deus fala assim: vocês me fazem mal. É muito forte a palavra do 1 ao 10, a oferta de vocês me faz mal, Deus fala. Mas aí no verso 11, Deus dá essa palavra que é tremenda, porque eu creio que Deus está fazendo isso justamente nos nossos dias. Deus diz assim: olha, mas não tem problema, eu já tenho um plano. Haverá um dia na terra, haverá uma geração, haverá um momento aonde o meu nome será grande, engrandecido em todas as nações da terra, e incenso será erguido ao meu nome. Incenso na Bíblia é adoração e oração. E incenso será erguido ao meu nome, desde o nascer do sol até o poente. Isso é, continuamente. Haverá um povo, haverá uma geração que vai me amar de tal maneira, que vai entender que eu sou digno de ser adorado, de ser buscado, noite e dia, continuamente. Isso não vai acontecer só em um lugar, Israel, isso vai acontecer em todos os povos da terra. Irmãos, Deus está cumprindo esse versículo nos teus dias. Esse Deus está cumprindo este versículo nos nossos dias. Isso nos diz que nós estamos vivendo um tempo muito especial. 20 anos atrás, quando o Senhor falou para esse lugarzinho onde nós estamos lá hoje, que é Kansas City, que é só um dos lugares, Deus falou para um pastor, para uma igreja local. Aliás, Deus falou 34 anos atrás, em 83, Deus falou na palavra e falou profeticamente que haveria um tempo, que chegaria um tempo que Ele despertaria adoração contínua, oração contínua, e que Ele ia começar um movimento na terra, que ia gerar o maior movimento de oração que a terra já viu, o maior movimento de adoração, que as nações iriam adorá-lo como nunca antes, que a sua igreja iria se despertar, e Deus falou nessa palavra profética: eu vou levantar os jovens especialmente, eles vão me entender, eles vão se dedicar a mim. E Deus falou de nações como a China, como o Egito. Deus falou de nações, Deus falou da Rússia. Deus falou dessas nações por nome. E Deus falou: eu vou levantar adoração contínua em todos esses lugares. Eu vou inspirar, porque esse será um sinal de que eu, através dessa oração e dessa adoração, vou trazer o maior avivamento que a história já viu, que vai gerar a maior salvação de almas. Irmãos, nós ainda não vimos nem de perto o que Deus está por fazer no planeta Terra. Nós acreditamos, irmãos, que Deus está para acrescentar na sua igreja mais de 1 bilhão de almas, em todas as nações. E Deus está preparando agora, nós estamos em fase de preparação. O que vocês estão vivendo aqui, pastor, é fase de preparação. Amém? Porque Deus está movendo as coisas, irmãos. E se nós respondemos a Deus como vocês estão respondendo, Deus vai fazer coisas extraordinárias.
Claro que Deus falou que seria um tempo de guerra, um tempo de dificuldade, um tempo de trevas na terra. Mas Deus falou assim, no mesmo instante que as trevas vão crescer, que a falta de lei vai crescer, do mesmo tempo que haverá confusão nos governos, que haverá imoralidade acelerada, no mesmo tempo que as trevas se acelerarão, a minha glória também se acelerará na terra, o meu poder se acelerará, haverá um povo cheio do meu poder, cheio de autoridade, que fará proezas, que ensinará muitos e que trará muitos para o meu reino. Quando Deus falou isso 30 anos atrás, Ele deu algumas coisas muito específicas, deu sinais muito específicos. E por 16 anos, aquela igreja lá em Kansas City, que era uma igreja que tinha umas 3.000 pessoas, eles oraram 3 vezes por dia. Mas em 99, Deus falou assim, é hora de começar. E com um grupo de 40, 50 pessoas, eles começaram lá em Kansas City, no meio de uma cidadezinha que não tem nada. E é interessante como Deus Ele chama as coisas que não são para confundir as que são, não é? Ao invés de começar numa grande capital, em Nova York, Chicago, sei lá, Londres, Deus escolheu aquela cidadezinha lá, no meio de um nada, amém? Para fazer o maior avivamento, provavelmente, que está acontecendo na América do Norte hoje. Deus começou a inspirar um grupo de jovens, liderados por esse pastor chamado Mike Bickle, 18 anos atrás. Eles começaram uma reunião de louvor com músicos e alguém intercedendo, 18 anos atrás, louvor e oração junto. Deus começou a falar, o que acontece no céu, eu quero que aconteça na terra, é tempo de eu responder a oração do meu povo. Essa reunião começou 18 anos atrás e não parou até o dia de hoje. Pode celebrar ao Senhor, porque isso é digno de louvor. Irmãos, imagina um lugar, imagina comigo 2 minutos, um lugar aqui em Araçatuba, um lugar liderado por essa igreja, por exemplo, aonde a luz nunca se apaga, o som nunca para, um moço ungido como aquele está sempre no teclado, a cada 2 horas vem um outro ungido e toca, os músicos aqui, um grupo de louvor, pessoas intercedendo e sempre, agora hoje tem sempre 200, 300, 400 pessoas ali orando, 3 horas da manhã, 6 da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, imagine você acordar às 5 da manhã, perder o sono e falar, acho que o Senhor quer que eu ore. Eu vou lá para a casa de oração de Araçatuba, e você vem e você encontra mais 300 pessoas buscando ao Senhor, 5 da manhã, e o avivamento acontecendo, e Deus ungindo, e Deus falando. Imagina isso acontecendo aqui. Irmãos, desculpa, mas eu vivo numa cidade assim. Provocar ciúmes em vocês. Eu moro num lugar que se eu acordar 2 da manhã, ou se eu não quiser ir dormir, eu não preciso ir para o McDonald's, não preciso ligar a televisão, eu posso pegar meu carro, chegar num lugar, a porta está aberta, e tem pessoas adorando a Deus. Uau! Mas deixe-me dizer uma coisa, 18 anos atrás, quando Deus falou que Ele ia fazer isso em Kansas City, como um sinal para as nações, como um sinal para aquela nação, por misericórdia daquela nação, e tem várias coisas que Deus falou, e porque o avivamento estava vindo, que era para orar por avivamento, que Deus estava movendo Israel, que essa geração iria experimentar algo novo. Quando Deus falou isso, havia na terra, mais ou menos, mais uns 15 a 20 lugares, em nações diferentes que tinham a mesma inspiração, pastores, líderes que tinham escutado isso de Deus. Havia na Coreia, havia um aqui, outro ali, havia mais ou menos uns 20 lugares, que líderes de base missionária ou de igreja tinham escutado o mesmo mandato do Senhor, tinham recebido a mesma palavra profética, a mesma direção, e estavam buscando fazer isso. 20 lugares, já era maravilhoso pensar em 20 lugares, há mais ou menos 18, 20 anos atrás. Irmãos, hoje, 20 anos depois,
Você sabe quantos desses lugares tem na terra? Mais de 20 mil lugares. Existem mais de 20 mil ministérios, igrejas nas nações da terra. No Egito tem uma igreja que sustenta no Cairo oração e adoração noite e dia, já há mais de 10 anos. Em Israel, em Jerusalém, tem 4 lugares que pessoas, tem um que é liderado por americano, outro liderado por a igreja messiânica, 4 lugares diferentes em Jerusalém, que sustentam oração noite e dia. E eu poderia ficar aqui 2 horas falando dos lugares. E do que isso nos fala? Deus está cumprindo Malaquias 1:11. Amém? Deus disse: haverá um dia em que o meu nome será grande. Meu nome será grande no Egito. Meu nome será grande e buscado na Inglaterra, na África do Sul, no Brasil, em Araçatuba. Aleluia. Deus está executando o seu plano, porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Não é bom a gente saber que Deus tem um projeto, não é bom nós já sabermos o fim da história. Irmãos, nós já sabemos o fim da história. Eu vou te dizer só uma coisa sobre o fim da história verdadeira, da história que Deus está escrevendo e que Ele cumprirá. O fim da história, você vence. Eu venço, Jesus vence. No fim da história, a igreja vence e o reino de Deus é estabelecido em toda a terra, e Jesus reinará no trono de Davi, e Jesus será exaltado, e Jesus será buscado por todas as nações. Deus está cumprindo isso, e Deus está inspirando oração e adoração. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu quero falar e compartilhar muitas coisas com vocês. Amanhã eu vou falar um pouco mais, mas deixa eu compartilhar algo que o Espírito colocou no meu coração, e nós vamos orar um pouco juntos. Quando a igreja nasceu, quando Jesus Cristo treinou, ficou com os 12 discípulos, e mais outras pessoas seguiram Jesus por 3 anos e meio. Jesus disse que ia morrer, ressuscitar, ia para o céu, e Jesus vai para a cruz. Jesus morre na cruz, de acordo com o plano e o projeto de Deus, morre pelos pecados da humanidade. Nós estamos hoje aqui porque Jesus morreu na cruz, amém? Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus ressuscita ao 3º dia, e Jesus fica com a igreja, com os discípulos, com aqueles que Ele passou a chamar de igreja. Vocês são a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não resistirão contra ela. Jesus fica com a igreja por 40 dias, e nós lemos na Bíblia que por 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus apareceu para muitas pessoas. Jesus apareceu para os 12, Jesus apareceu para algumas mulheres, depois Jesus apareceu para o seu irmão Tiago, seu irmão de carne, e depois Jesus apareceu para outras pessoas. Na verdade, a Bíblia nos testifica em um verso que durante esses 40 dias Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Mesmo quando Jesus foi levado para o céu, no Monte das Oliveiras, havia um grupo grande de pessoas que testemunharam a subida de Jesus. Por 40 dias, Jesus ficou com os discípulos. E esse tempo, quando você olha os discípulos antes da morte de Jesus, e você lê o final dos evangelhos, você vê aqueles homens assim inseguros, amedrontados, não é? E Jesus não se preocupou com isso. Jesus sabia que eles eram fiéis, mas eram fracos. Eles amavam Jesus, mas eles não tinham ainda o que era necessário para resistir e para ir em frente. Então Jesus disse para eles: olha, vocês vão me trair, vocês vão me abandonar. Não, Senhor, nós não vamos. Vocês conhecem a história. E Jesus fala assim: olha, não se preocupem, está escrito e eu entendo. Ferirei o pastor e as ovelhas o abandonarão. Ainda esta noite vocês vão me abandonar. Lembra que Pedro falou: eu não, Senhor, eu vou até a morte. Jesus falou: você, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E tudo isso aconteceu. Os discípulos eram temerosos.
porque é natural, no natural, naquela situação. Mas aí Jesus ressuscita, uau, Jesus ressuscitou. Mas Jesus sabia que Ele não ia ficar com eles. Claro que quando Jesus ressuscitou e apareceu para eles várias vezes, eles ficaram cheios daquela força. Mas Jesus falou assim, pouco antes de subir, no finalzinho, na última hora, depois de 40 dias, Ele falou assim, ok, agora é a hora de eu ir embora, eu vou embora, porque isso está dentro do plano de Deus, porque era projeto de Deus. Lembra que eu falei para vocês, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, e é melhor que eu vá para que o Espírito venha, porque vocês vão precisar do Espírito de Deus, para continuar vivendo para mim como minha igreja e o meu povo, e serem plenos, e serem avivados, e darem a vida de vocês por mim. E no final Jesus fala, ok, eu estou indo, mas tem uma coisa, não comecem ainda a fazer nada. Tudo bem que vocês estudaram no melhor seminário do mundo, 3 anos e meio com Jesus, não existiu um seminário teológico mais intenso do que esse. Tudo bem que vocês já viram milagres, vocês até já fizeram milagres, de 2 em 2 vocês fizeram milagres, vocês já sabem, vocês agora creem em mim, vocês sabem quem eu sou, vocês têm a teologia correta, vocês têm as coisas corretas, mas vocês ainda não podem começar, ainda falta algo acontecer. E Jesus falou assim, até de forma surpreendente para eles, depois eles entenderam o plano de Deus, fiquem em Jerusalém. Eles tinham um certo medo de Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar que as pessoas tinham matado Jesus, eles queriam ir para Galileia. Jesus falou, não, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, irmãos, deixa eu só ler esses versos com vocês, está lá em Atos capítulo 1, tudo isso que eu falei para vocês está no final dos evangelhos e Atos capítulo 1. Então Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus diz, depois de comer com eles, determinou-lhes, não era uma opção, ele disse, eu estou te dando uma determinação para vocês, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Atos 1, 4. Então, o que os discípulos fizeram? Eles voltaram para o lugar mais seguro que eles tinham, e o lugar mais seguro que eles tinham, era o lugar onde eles tinham celebrado a ceia com o Senhor, era o cenáculo, que era uma casa que ficava um lugar onde uma pessoa que amava Jesus tinha cedido um espaço grande, num lugar em cima, por isso que chama cenáculo, que era um lugar em cima, e eles voltaram para lá, porque como alguns deles não oravam em Jerusalém, e aquela casa, historicamente as pessoas dizem que era uma casa grande na cidade de Jerusalém, que a pessoa era discípulo de Jesus. Alguns dizem até que era a casa da família do João Marcos, que tinha poucos anos naquela época, o autor do Evangelho de Marcos. Como aquela casa era grande e tinha um cenáculo, eles voltaram para lá. Então alguns dos discípulos estavam até ficando naquela casa, como que não morando, mas ficando lá. Então, eu já estou terminando, eles subiram para verso 12, eles subiram no cenáculo onde habitavam, quer dizer, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas e o irmão de Tiago. Isso é, os 12 apóstolos estavam ficando, meio que morando lá por alguns dias, porque Jesus falou, não sai de Jerusalém. Então eles foram para o cenáculo. Irmãos, Lucas nos fala no versículo 15, que não eram só os 12, tinham as mulheres, tinha a mãe de Jesus, tinha o Tiago, irmão carnal de Jesus, Jesus tinha irmãos, tinha Tiago, e tinha outros discípulos, outros seguidores de Jesus. No total eram 120 pessoas. 120 pessoas estavam ali no cenáculo, porque Jesus falou para os discípulos, para as mulheres, para os seus seguidores mais próximos, não se ausentem de Jerusalém.
Então, o que eles fizeram no cenáculo, irmãos? O que aconteceu? O que eles ficaram fazendo? Bom, você sabe que 10 dias depois da subida de Jesus, no dia de Pentecostes, nós sabemos que é 10 dias depois porque o dia de Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus ressuscitou na Páscoa, ficou 40 dias com eles e subiu. Então, eles ficaram esperando por 10 dias. Depois de 10 dias, no dia de Pentecostes, Atos 2, o Espírito Santo de Deus mudou de endereço. O Espírito Santo de Deus morava no céu e ele mudou de endereço. Ele passou a morar dentro dos discípulos de Jesus. Até hoje, o Espírito Santo de Deus tem um novo endereço. Ele mora dentro de você. Ele mora na igreja. E foi Atos 2 que esse processo iniciou na história humana. E é onde, a partir daí, o Senhor sabia que, cheios do Espírito Santo, a igreja enfrentaria todas as coisas, iria até os confins da terra, eles dariam a sua vida por Jesus, eles viveriam por Jesus. Irmãos, o que nós precisamos, nós já temos, o Espírito Santo já mora dentro de nós, nós só precisamos expandir a influência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmãos, que é o Espírito de Deus, não é que é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E Jesus falou em João 14, em João 16, eu vos enviarei o meu Espírito, ele morará com vocês, estará com vocês, ele vai trabalhar para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas o mundo não o verá, o mundo não o conhecerá, mas vocês o verão, vocês o conhecerão, porque vocês me amam, vocês me seguem, vocês são meus discípulos, e vocês experimentarão e serão parceiros com o meu Espírito. Uau! Isso, assim, essa é a igreja de Jesus Cristo. Esses somos nós somos sobrenaturais. Deus mora dentro de nós, e Deus está trabalhando nas gerações, acelerando o seu processo, expandindo a sua igreja, e nós estamos vivendo dias onde aquilo que Jesus falou em Mateus 24:14 está se cumprindo. Esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, então virá o fim. O evangelho está sendo pregado a todas as nações. Pela primeira vez na história, nós estamos vendo a possibilidade de cumprirmos Mateus 24:14. E sabe, irmãos, porque Deus está aumentando a sua influência no coração da igreja. Porque Deus está despertando a sua igreja para voltar, na verdade, para um lugar de onde a igreja nasceu. E eu quero concluir com isso. Durante 10 dias, aqueles 120 homens e mulheres iniciais ficaram esperando. Durante 10 dias. Por que eles ficaram 10 dias esperando? 10 dias lá no cenáculo, num lugar que não era muito grande, mas eles ficaram lá 10 dias. Por que não aconteceu logo que Jesus subiu, o Espírito Santo já veio? Por que Jesus não ficou 49 dias aqui, se o Espírito Santo fosse descer no dia de Pentecostes, e aí um dia de transição, e lá no dia de Pentecostes, Jesus veio? Por que esses 10 dias? Eu penso que a Bíblia nos responde com este versículo. E era assim que Deus queria que a igreja nascesse. Era neste lugar de entendimento que o Senhor queria que a igreja nascesse. É este lugar de entendimento que Deus está restaurando na igreja hoje. Que é a igreja do avivamento, que é a igreja que cumprirá a tarefa, que é a igreja que ganhará as cidades para Jesus. Irmãos, eu creio que está chegando um dia em que cidades inteiras se converterão ao Evangelho. Amém? Algumas pessoas falam, tem solução para as cidades do Brasil? E eu digo, tem solução, é Jesus Cristo. A solução é as pessoas se converterem, porque o Evangelho transforma. E o que aconteceu? Diz assim, verso 14, eles estavam lá, e diz assim, todos eles, verso 14 de Atos 1, esse é o nosso último verso da noite.
todos eles perseveraram. Diga comigo, perseveraram. Vire para o irmão que está do seu lado e diga, não esqueça, eles perseveraram. Todos eles perseveraram, unânimes, em oração e súplica, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Irmãos, por 10 dias, a igreja orou noite e dia, até que o Espírito Santo fosse derramado. Porque eles não estavam morando naquela casa, porque eram 120 pessoas, e porque eles estavam lá, esperando. E Lucas nos testifica, perseverando em oração. Então o Senhor quis dizer assim, o meu Espírito vai ser derramado, mas o meu Espírito vai ser derramado em um contexto em que o meu povo, a minha igreja, vai estar me buscando em oração. Irmãos, na história, o avivamento sempre veio como resposta à oração perseverante do povo de Deus. Sempre. Eu sou um estudante de avivamento, eu amo avivamento, eu sei que Deus está trazendo avivamentos, já está em vários lugares da terra. Sempre que você vê um avivamento, esse livrinho que nós escrevemos de avivamento, conta a história de muitas e muitas pessoas. Sempre que você vê um avivamento, esses dias mesmo eu estava lendo a história, relendo a história do avivamento que começou 100 anos atrás, em uma rua lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, que ficou famoso como Rua Azusa Street. Havia um rapaz, o nome dele era William, para traduzir para o português, e ele começou a buscar a Deus, e ele queria mais de Deus, e aí havia um seminário, que tinha uns 10 alunos, numa cidade, aliás lá perto de Kansas City, em Topeka, e lá naquele seminário, isso foi em 1890 e poucos, tinha um pastor, um líder que estava ensinando que os dons do Espírito de Atos eram para os dias de hoje. Estava ensinando que o que aconteceu em Atos 2 era para acontecer nos dias de hoje, mas em nenhum lugar isso acontecia, em nenhum lugar a igreja na terra, naquela geração, ou por várias gerações, tinha experimentado isso. Eles achavam que os dons tinham acabado, que era só para o tempo apostólico, mas esse homem estava ensinando, e esse rapaz, ele foi lá no seminário, e ele não pôde se matricular no seminário, porque tinha algumas restrições, mas o diretor deixou ele ficar sentado na escada, do lado de fora da sala. Ele não podia ficar dentro da sala, deixou ele ficar sentado na sala, do lado de fora anotando, e por um ano, ele ficou lá anotando os versículos, e aquele seminário começou a buscar Deus. Lá, foi a primeira vez que uma das alunas recebeu o poder de Deus e começou a falar em línguas estranhas, primeira vez na história recente. Isso ficou meio conhecido, mas aquele homem saiu de lá, depois de um ano, e começou a pregar isso. E aí ele foi numa cidade, pregou, e aí ele foi visitar uma igreja lá em Los Angeles. Ele pregou que Deus fazia milagres hoje, que Deus batizava no Espírito Santo, e que as pessoas podiam falar línguas, e elas não aceitaram, meio não deixaram ele. Tinha uma campanha de 4 dias, no primeiro dia, já não deixaram ele voltar nos outros 3 dias. Aí ele foi numa casa, e ele começou uma reunião de célula, na varanda da cidade, da casa, uma casa pequena, num bairro bem pobre da cidade, e ele começou, um grupo assim, 4, 5 pessoas, começaram a aprender, aí vieram algumas pessoas, passaram-se umas 4 ou 5 semanas, o poder de Deus caiu sobre aquela varanda, e 3 ou 4 pessoas foram cheias do poder de Deus, e começaram a falar em línguas, e Deus transformou aquelas pessoas. A notícia daquilo se espalhou, daqui a pouco, irmãos, tinha mais de 500 pessoas em volta daquela casa, todos os dias querendo saber e querendo experimentar o poder de Deus. Foi tão grande que o chão da casa afundou de tanta gente que vinha lá, e aí eles arrumaram um salão numa rua para buscar Deus, e Deus começou ali na Rua Azusa, o maior avivamento do último século.
E Deus, dali em 2 anos, daquela igreja pequena, que começou com aquele homem, que era negro, cego de um olho, que ficava orando, que orava 7 horas por dia. Quando o avivamento começou, ele orava 5 horas por dia. Depois ele falou, não, Deus está fazendo, é muito sério isso, tenho que orar mais. Ele orava 7 horas por dia. Ele não era um grande pregador, mas ele buscava Deus. A glória de Deus caiu naquele lugar. Irmãos, daquele lugar, daquele avivamento, em 2 anos, saíram missionários para mais de 25 países. Inclusive, aqueles que vieram ser missionários no Brasil e trouxeram o avivamento para o Brasil em 1900 e pouco, saíram deste avivamento. Quando Deus visita um lugar, e quando nós entendemos que nós temos que orar e buscar a Deus, a glória de Deus se manifesta. E Deus está fazendo isso nos nossos dias. Esse é um tempo de avivamento. Amém? Esse é um tempo de avivamento. Pedi para o grupo de louvor subir. Quantos de vocês receberam a palavra do Senhor nessa noite? Entenderam o que o Senhor falou? Irmãos, igreja, Deus está com os olhos sobre a terra, de uma forma muito especial nos nossos dias. Deus está com os olhos sobre a sua igreja. Deus está fazendo tantas coisas sobrenaturais na terra hoje. Eu amo ver vocês aqui numa segunda-feira à noite, ver vocês amando o Senhor desse jeito, tantas igrejas crescendo. Pois você sabe que há lugares na terra onde pessoas talvez não tenham templos, não tenham igrejas, mas elas estão encontrando Jesus. Deus está fazendo algo muito especial nos nossos dias. Há um cheiro de avivamento no ar muito forte. Nunca se converteram tantos muçulmanos como nos nossos dias. A igreja que mais cresce na terra hoje, proporcionalmente, não é a igreja brasileira, nem a igreja nigeriana, nem a igreja sul-africana, nem a igreja americana. A igreja que mais cresce na terra hoje, proporcionalmente, comparado ao número de habitantes, é a igreja do Irã. País mais perseguido, onde você não pode abrir igreja, você não pode ter templos, mas as pessoas estão encontrando Jesus, estão tendo sonhos com Jesus, estão se reunindo em pequenas células, em pequenos grupos, estão buscando Deus e elas estão se convertendo. As pessoas estão se convertendo nos campos de refugiado no norte do Iraque. Há um avivamento acontecendo lá. Pessoas estão se convertendo em todos os lugares. Deus está levantando um povo. E Deus quer levantar você como um instrumento de avivamento nesta hora. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Se você quer dizer para Deus nesta noite: Deus, eu quero mais. Eu quero ser um desses que vai entender o teu fogo, que vai entender que uma vida de oração não é uma vida de sacrifício, mas é uma vida de preparação para o avivamento. Como a igreja primitiva foi preparada em oração. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, dobre o seu joelho, faça o que você quiser, que você vai ficar em pé, mas venha buscar a Deus, dizer: Deus, eu quero ser esse instrumento. Eu entendi a palavra, eu entendi que é hora de eu buscar avivamento. O Senhor está fazendo algo na terra e eu não quero ficar de fora disso. E Deus vai visitar você nessa noite, porque há uma unção de Deus para despertar avivamento no coração do seu povo nessa hora. A hora é urgente, mas Deus está agindo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Oh, aleluia. Se você não conseguir chegar aqui na frente, pode ficar no corredor mesmo. Venha para o Senhor. Se você quiser dobrar o seu joelho, ficar em pé, mas venha para o Senhor e igreja. O Senhor está nos levando, nos chamando para um novo nível. Todos os lugares que eu tenho ido, há pessoas que vêm de todas as nações conhecerem lá a casa de oração em Kansas City. E nós temos visto notícia. Deus está visitando a igreja da Índia, a igreja da China, a igreja da África. E Deus está visitando o Brasil como nunca. Porque Deus disse que o Brasil vai ser o maior celeiro de avivamento dos últimos tempos. Deus disse que o Brasil vai ser
o maior celeiro de missionário nessa última colheita. E é por isso que Deus está levantando igrejas fortes no Brasil, para serem um celeiro de missionário, para sustentarem oração e adoração contínua, para criar um ambiente, um cenáculo global. Essa é a agenda do Espírito Santo. Deus está criando um cenáculo global, que vai gerar um avivamento sem precedentes na história, que vai despertar Israel aos ciúmes, e que vai desencadear a vinda do nosso Senhor Jesus.